Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer, irmãos, que quando Jesus manda os discípulos saírem para pregar, Jesus explica para eles o que eles iam pregar. E Jesus diz assim, olha, quando você chegar em uma casa, você diz, a vós é chegado o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, que é totalmente diferente do reino do homem. E aí Jesus fala que a palavra que você vai usar não é sua, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas, em momentos de tragédia, de grandes dificuldades, de grandes sofrimentos, elas contam testemunhos lindos até, emocionantes, e têm a plena certeza que se converteram, fazem confissão de fé, se batizam, mas o tempo passa, essas pessoas, muitos continuam frequentando a igreja, muitos abandonam a igreja, mas o que eu menos tenho visto são as pessoas lendo a Bíblia. O que eu menos tenho visto são as pessoas dando valor à Bíblia. Eu vejo pessoas, inclusive, dedicadas, porque muitas igrejas, irmãos, elas fanatizam a pessoa, conquistam a pessoa pelo psicológico, pelo filosófico, e acabam tendo um domínio sobre aquela pessoa e começa a impor regras, doutrinas da igreja sobre aquela pessoa, aquelas pessoas. E aí as pessoas até se sacrificam, dão até o dinheiro que não podem, dão o tempo que muitas vezes faz falta, porque estão servindo ao homem. Mas quando eu vejo na Bíblia, quando eu vejo as palavras de Jesus, a palavra do Senhor diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus não obriga ninguém a nada. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Quem quisesse seguir ele, que seguisse de livre e espontânea vontade. Então, é um absurdo você ter que ser cobrado para você amar a Deus, para você ler a Bíblia, para você ir na igreja, para você servir a Deus. É um absurdo. Mas quando a pessoa é cobrada, ela faz. Né? Tem gente que é capaz até de matar um filho por causa da religião, de matar inocentes por causa da religião. Tem gente que faz enormes sacrifícios por causa da religião. Mas Deus não criou nenhuma religião, Deus não chamou ninguém para ser religioso. Deus chamou a gente para a gente, em sã consciência, de livre e espontânea vontade, aceitar a palavra dele. Aceitar o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia Sagrada. E tudo o que passar disso, os talmudes, as revistinhas, os livrinhos, os efeitos psicológicos, nada disso adianta, irmãos. Nós temos que procurar ler a Bíblia, aceitar o que está escrito nela, ela vai nos confrontar se a gente assim deixar, a palavra de Deus vai nos exortar, vai nos ensinar, vai tentar nos transformar, se a gente deixar. Se a gente não deixar, não adianta. Aquele povo que Deus tirou do Egito lá, de mais de 400 anos de escravidão, eles viram milagres que você jamais verá.
Viram milagres extraordinários. E não adiantou nada. Então não adianta também você ir na igreja, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você ficar rezando, se você não tem um objetivo na sua vida, se você não tem foco na sua vida, se você não tem desejo na sua vida. Que a promessa de Deus é pela fé. Isso fica claro na Bíblia. Deus nunca falou que ia te dar uma barra de ouro para você acreditar nele, ou te dar uma casa, um carro para você acreditar nele. Deus nunca falou isso, não. Deus sempre falou aqui, ó, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, não terei agrado nele. E a fé o que é? É você acreditar naquilo que você não vê. Entre aspas, porque no final você sabe que a palavra de Deus é real. Você sabe. Você não aceita. Muitas pessoas, Jesus estava pregando, eram até discípulos de Jesus. Jesus falou uma verdade lá, eles falaram assim, olha, que ninguém pode suportar essa palavra. Jesus falou, se vocês quiserem ir embora, pode ir. E muitos foram. E hoje, se Jesus vier aqui em pessoa pregar, muitas igrejas ele não vai entrar. Porque vai ter que ter um terno caro para entrar, vai ter que pregar conforme eles querem. Na sua casa, eu não sei se ele vai entrar, não sei se você vai querer também, né? Então, irmãos, isso é uma questão muito simples. Eu vejo como uma coisa muito simples. Eu acordo, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Vou escovar dente, é uma decisão minha. Tomar um café, é uma decisão minha. Mudar uma roupa, escolher uma roupa, né? Definir as primeiras coisas que eu vou fazer. Isso tudo são decisões. Tem decisões mais importantes, decisões mais simples, mas são decisões. Muita gente acorda doente, mas decide trabalhar. Muita gente acorda doente, com dores, mas decide ir no campo de futebol assistir um jogo. Entendeu? Então, é uma questão de decisão. E todos os dias você toma decisões. Todos os dias você toma. Agora, tem que ver a sua preferência. A lei de Deus é clara. Inclusive, Jesus resumiu tudo em apenas um versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O doutrinado, aquele que vive debaixo da doutrina do homem, esse daí, ele serve ao homem. Ele não mede sacrifício, não mede tempo, nada. Porque ele praticamente é obrigado a fazer o que a igreja quer, o que a religião quer. O problema são as pessoas que são livres. Não é? Jesus curou 10 leprosos e deixou eles livres. O que que 9 fizeram? Não tiveram nem consideração de agradecer. Nem agradecer. Ingratos. E uma pessoa não aceita a Bíblia, Deus está chamando a pessoa, Deus está orientando, Deus está ensinando. Hoje, nós estamos vivendo, na minha opinião, os melhores tempos da humanidade, onde está se cumprindo aquilo que Jesus deixou claro aqui no livro de Mateus, em vários livros da Bíblia, mas principalmente no livro de Mateus, que esse evangelho do reino ia ser pregado em toda terra habitada. Hoje todo mundo está ouvindo o evangelho. Há 50 anos atrás as pessoas ouviam o que os religiosos falavam. Hoje em dia as pessoas estão ouvindo o evangelho. Qualquer um pode ter uma Bíblia no seu celular.
pode ter uma Bíblia na sua mão, qualquer um. Então, você pode pegar qualquer TV, da piorzinha que tem aí, você assiste culto, tudo de graça, entendeu? Qualquer hora da noite você assiste culto de graça. Então o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo e ninguém vai poder se desculpar perante Deus. E Jesus deixou claro, então virá o fim. Então virá o fim. Nós estamos vivendo os melhores tempos da humanidade. A humanidade nunca teve o conforto que nós temos, nunca teve a liberdade que nós temos, nunca teve tanta facilidade como nós temos. E nós não estamos dando valor nenhum. O Evangelho hoje está mastigado. Jesus falou assim, olha, se em Sodoma e Gomorra as pessoas tivessem ouvido o que vocês ouviram, não tinha acontecido o que aconteceu lá. Jesus falou, ai de ti, Corazim, Betsaida. Então, irmãos, temos que ler a Bíblia, levar a sério, tomar a atitude de nos convertermos. Essa decisão é exclusivamente nossa. Estamos lendo o livro de Números, no capítulo 21. Números capítulo 21, diz a palavra do Senhor assim: ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Aqui nós temos um fato interessante, que quando esse povo fica numa situação difícil, eles, ao invés de usar a força deles, a raiva, a ira, eles pegam e recorrem a Deus e fazem um voto a Deus. Isso, irmãos, quando a gente lê sobre o voto, em vários lugares na Bíblia fala sobre voto, esses votos são muito importantes, irmãos. Você lê a Bíblia para o seu próprio bem. Deus não vai ganhar nada com isso. O que Deus quer é transformar você em um ser humano, uma pessoa com qualidade para viver em um lugar bom. Entendeu? Porque o que estraga a terra é o pensamento do ser humano. Se você acha que você pode morrer com esse mesmo pensamento que você tem, não vai haver lugar no mundo para você viver. Não vai haver. Entendeu? E não adianta vir com essa história de que você não sabe o que é verdade ou que existem várias verdades. Isso é conversa. Isso é narrativa de tolo, porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o projeto de Deus. Se você for andar atrás da verdade do homem aí, todo mundo vai ter razão. Todo mundo vai ter razão. Então, daqui a pouco, o ladrão tem razão, o assassino tem razão, todo mundo tem razão. Entendeu? Isso não existe, não. Existe uma regra que é para todo ser humano. Então, é importante você fazer alianças com Deus. Versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha que absurdo, irmãos. Eles comiam maná gratuito dado por Deus. Deus tirava a água da rocha para esse povo.
Deus deu carne para esse povo, Deus deu riqueza, deu tudo para esse povo, Deus andava com esse povo. Povo do coração duro. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Você vai ver uma referência aqui em Salmos 78, 34, Êxodo 8, 8 e 28, 1 Samuel 12, 19, 1 Reis 13, 6, Atos capítulo 8, versículo 24. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante, porque tem religião aí que, para eles explicar as contaminações da Bíblia e da palavra de Deus, para criar fatos que não existem, né? Como imagens, por exemplo, que Deus condena imagens. Está claro na Bíblia, né? Mais de 200 versículos aí condenando imagens. Eles usam esse versículo aqui para dizer que Deus fez uma imagem de uma serpente de metal, mandou Moisés fazer, e aí a pessoa olhava para aquela imagem e era curada. Mas eles não esquecem de dizer o contexto da Bíblia, porque lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18, eu vou ler para vocês, que diz assim no capítulo 18 de 2 Reis: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Então veja bem, a Bíblia está dizendo que Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. Versículo 4: e tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha só, irmãos, aqui está dizendo que Ezequias foi lá e quebrou as imagens que eles ficavam adorando, de Deus que não eram deuses, de intermediários, estátuas que intermediavam a presença de Deus, né? A pessoa ficava lá pedindo para a estátua ao invés de pedir para Deus. E essa serpente ele quebrou. Então Deus concordou plenamente com o que ele fez, né? E ao contrário, as pessoas querem usar esse mesmo versículo para justificar as barbaridades que eles fazem. E lá no livro de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, também você vai ver uma referência a Amós, capítulo 9, versículo 3. Versículo 10. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ige-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerede. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus.
Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém, Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Então você vê aqui que o povo era muito rebelde, não tinha consideração com ninguém, né? Não respeitavam as pessoas e só pensavam em fazer guerra. Esses relatos que nós estamos vendo aqui, se você assistir aquela novela Terra Prometida, você vai ver claramente essas guerras aqui, né? É interessante ver a novela isso. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas, que eram cidades poderosas, importantes, que se achavam inabaláveis. E consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou os seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele, e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus que habitavam em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então, irmãos, aqui nós vemos uma lição muito grande da parte de Deus. Deus escolhe um povo, Deus anda com esse povo. Quando esse povo procura ver os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas, Deus sempre está com eles. E o que nós vemos aqui, que quando Deus está com você, ninguém, nada na terra pode ir contra você. Como Jesus mesmo disse, né? Não tema o homem que pode matar o corpo. Você tem que temer a Deus que pode não te dar a ressurreição e a vida eterna, não é? Porque o maior prêmio que o ser humano pode ganhar é a ressurreição e a vida eterna. Mas
esse é um prêmio que você tem que conquistar ele. Não é por força, nem por violência, nem por corrupção, nem por engano, hipocrisia ou fingimento. É por amor, amor puro e verdadeiro, e é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Amém, irmãos?